Lição 11. 14 de dezembro de 2025. Dia Nacional da Bíblia. O espírito humano e as disciplinas cristãs. Texto áureo. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 8. Verdade prática. As disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo capítulo 4 versículos 6 a 8, e 13 a 16. Versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Versículo 8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Versículo 13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Versículo 15. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Comentário. Introdução. Nesta lição estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para seu fortalecimento. As principais são a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Palavra-chave: disciplinas. Primeira parte. A piedade e as disciplinas cristãs. Primeiro ponto. Exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 8. O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizera. 2 Coríntios capítulo 11 versículo 26, Mateus capítulo 9 versículo 35. Contudo, ele enfatiza a sobreexcelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, a piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. Segundo ponto. Piedade interna e externa. Do grego eusébia, que significa eu, bom, e sebomai, ser devoto, a palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos. ênfases exageradas no valor das obras produzem um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude, como visto no catolicismo desde os tempos medievais. Os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo. Faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade. Mateus capítulo 23 versículos 5 a 7, 14 a 23 e 28. A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum e a leitura das Escrituras, mas sempre relacionadas a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. E isso inclui um viver justo e misericordioso com o próximo. Mateus capítulo 23 versículo 23, Colossenses capítulo 3 versículo 23, Tiago capítulo 2 versículos 14 a 17. Terceiro ponto. Piedade e discrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo.
Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Mateus capítulo 6 versículos 5, 6 e 16 a 18. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas para não dar sinais de estar jejuando. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas. Mateus capítulo 6 versículos 17 e 18. O que dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Como Jesus enfatizou, se buscarmos glória humana, nossa recompensa se resumirá a um reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus. O anúncio do jejum somente convém ser feito quando sua prática for coletiva. Ainda assim, de preferência apenas entre as pessoas envolvidas com o propósito. Esther capítulo 4 versículo 16. Segunda parte. O desafio das disciplinas espirituais. Primeiro ponto. A analogia do corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Há risco de atrofia e paralisia. O escritor aos Hebreus adverte: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Hebreus capítulo 12 versículo 12. A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda reagir. Joel capítulo 3 versículo 10, 1 Coríntios capítulo 16 versículo 13. Segundo ponto. Apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa perda de discernimento e sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas. Colossenses capítulo 2 versículo 8. Que normalizam o que antes era pecado. 1 João capítulo 3 versículos 7 e 8. Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologias de perversão, e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. Lucas capítulo 18 versículo 8, 2 Pedro capítulo 2 versículos 1 a 3. Como estão nossas disciplinas espirituais pessoais e congregacionais? A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Terceiro ponto. Da teoria à prática. Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para oração e meditação nas Escrituras é fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite, concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e à oração. Salmos capítulo 55 versículo 17, Daniel capítulo 6 versículo 10. Praticar jejuns. Manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração. Ser aluno assíduo da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família. De forma complementar, devemos nos edificar com hinos sacros e literatura cristã sadia. 1 Timóteo capítulo 4 versículo 13, 2 Timóteo capítulo 4 versículo 13. Terceira parte. As disciplinas e a luta espiritual. Primeiro ponto. As astúcias do maligno. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6 versículo 12. Não podemos nos descuidar, desconsiderando esta realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas. Efésios capítulo 6 versículo 11. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. De igual forma, quer atingir os que nos são queridos, principalmente nossa família.
João capítulo 10 versículo 10, 1 Pedro capítulo 5 versículos 8 e 9. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Efésios capítulo 6 versículo 18. Só Ele tem vida abundante para nos dar e pode nos guardar do inimigo. João capítulo 10 versículo 28. De forma complementar, devemos nos edificar com hinos sacros e literatura cristã sadia. Segundo ponto. Evitando as distrações. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração de nosso tempo. Efésios capítulo 5 versículos 15 e 16. Para isso, é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais, ver mensagens no WhatsApp, abrir o Instagram ou o Facebook ou assistir a um vídeo no YouTube. Às vezes até mesmo nos templos em pleno culto. É a chamada dependência digital, que cresce a cada dia. Quando menos se percebe, o celular está à mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor nos guarde de todo vício. Conclusão. O exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Lucas capítulo 10 versículos 19 e 20, Marcos capítulo 16 versículos 17 e 18. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentando diariamente por toda a vida. 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17, 1 Pedro capítulo 2 versículos 2 e 3. Revisando o conteúdo. Pergunta 1. O que é piedade? Do grego eusébia, que significa eu, bom, e sebomai, ser devoto, a palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Pergunta 2. Quais as principais disciplinas espirituais? A oração, o jejum e a leitura das Escrituras. Pergunta 3. O que Jesus recomendou sobre a prática das disciplinas espirituais? A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Mateus capítulo 6 versículos 5, 6 e 16 a 18. Pergunta 4. Qual o perigo da diminuição das disciplinas espirituais? Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Pergunta 5. Que relação têm as disciplinas com a luta espiritual do cristão? O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas. Efésios capítulo 6 versículo 11. Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. De igual forma, quer atingir os que nos são queridos, principalmente nossa família. João capítulo 10 versículo 10, 1 Pedro capítulo 5 versículos 8 e 9. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial.